Boa tarde a todos. Nós estamos, mais uma vez aqui reunidos para corrigirmos o exercício complementar sobre triângulos, que a maioria dele eu vou falar, vai ser uma correção apenas oral, porque as questões são questões discursivas, inicialmente como essas quatro que estão aparecendo aí no visor. Vamos à primeira. Se um triângulo apresentar três ângulos, quantos vértices e lados estes possuem? Explique sua resposta. A mesma quantidade. Um polígono, se ele tem três ângulos, como é o caso do triângulo, ele também apresentará três lados e três vértices. Porque isso é uma característica de todo polígono. Todo polígono apresenta a mesma quantidade de ângulos, a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de lados. Todos os polígonos. E o triângulo, por ser um dos polígonos, está dentro dessa qualidade, desta propriedade inerente aos polígonos de um modo geral. Segunda pergunta. Qual o valor da soma dos valores dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Você vê que um triângulo, se a gente somar os seus três ângulos, sempre dará 180 graus. Nem mais e nem menos que isso, tá certo? Por que um triângulo é chamado de equilátero? Explique. Porque representa lados iguais. Tem a resposta ali, que eu escrevi. E se possui lados iguais, este, obviamente, é chamado de equi. Por isso que tem a equilátero. Equi, essa palavra quer dizer igual, equilibrado. E látero representa lados, então lados iguais. Tá? Então, imediatamente é chamado dessa forma por conta disso. Qual a diferença entre os triângulos isósceles e escaleno? Bom, o triângulo isósceles, ele apresenta dois lados iguais e um terceiro lado diferente, ou seja, um par de lados iguais. E os ângulos da base são iguais, Os ângulos que estão sustentando o triângulo são iguais. E o do topo, do vértice, da parte superior é diferente dos demais. Já o escaleno, os três lados são diferentes e os três ângulos também são diferentes. Não tem ângulos iguais dentro do escaleno. Então essas são as diferenças, tá? Vamos à próxima. Nós temos aqui, a quinta questão. Como são classificados os triângulos quanto aos seus ângulos? Explique cada um deles. Quanto aos lados, é equilátero, isósceles e escaleno. Quanto aos ângulos, o primeiro é o retângulo. Por que é chamado de retângulo? Porque apresenta um ângulo reto de 90 graus dentre os três ângulos internos. O segundo é o acutângulo. Por que tem essa palavra acutângulo? Vem de ângulo agudo. Quer dizer, um ângulo menor do que 90 graus. Então, um dos três vai ser menor do que 90 graus. Tá certo? E o terceiro e último é obtusângulo. Por que é chamado de obtusângulo? Porque tem um ângulo obtuso, quer dizer, um dos três ângulos internos será maior do que 90 graus. Então, está classificado dessa maneira, tá? Se um triângulo, sexta questão, se um triângulo tem ângulos iguais a 72, 18 graus, qual será então o terceiro ângulo interno desse triângulo? Bom, nós sabemos que a soma dos três tem que dar 180. Se eu somar 72 com 18, vai dar quanto? 90. Não é isso? 90 graus. 90 para chegar em 180 faltará quanto? 90. Então o terceiro ângulo tem que ser 90 graus. Porque a soma dos três ângulos tem que dar 180. Se dois deles somados dá 90,
Para alcançar 180, faltará 90 graus. Sétima questão. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, qual o valor de x da figura abaixo? Eu não tô conseguindo ver bem, mas eu vou tomar como medida assim. Por exemplo, aqui é como se eu tivesse, eu acho que aqui é um ângulo de 30, acredito que seja um ângulo de 30 aqui, e aqui vamos dizer que seja um ângulo de 50 graus. Se não for, me retifique aí, tá? Então, se aqui realmente for 50 e aqui for 30, então as duas partes somadas, né, dará quanto? 50 com 30 dará 80. Para alcançar 180, esse ângulo aqui tem que ser o quê? Vai ter que ser quanto, gente? 100 graus, não é isso? Esse ângulo, porque 100 com 80, a soma dos três dará 180. Já que dá para visualizar bem essa questão. Determina o valor de x do terceiro ângulo interno que falta para o triângulo abaixo. Então, se aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 70, 60 mais 70, 130. 130 para chegar em 180, falta quanto? 50, porque 130 com mais 50 dará 180. Então, esse x aqui tem que ser 180 graus. Então, ficou corrigida aí, né, todas as questões relativas aí ao exercício último que nós fizemos. Até mais.